Agora vai, José Boto deixou definido, deixou claro, é tudo ou nada por Jorginho. Flamengo vence e convence, isso mesmo. O Wesley tem nova proposta aí do Zenit, milionária, eles subiram a pedida e a situação começa a esquentar. Aí eu te pergunto, o Wesley deve sair ou não do nosso Mengão? Você põe fé que o Flamengo vai lutar, o Wesley não sair? Comenta aí. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá aí de cantinho, que tá com o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu e vamos que vamos. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Se você põe fé, comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus irmãos, a situação é a seguinte, José Boto ali na coletiva, antes do jogo, quando foi apresentado o Danilo, aliás, que deu um show na coletiva, mostrou o quanto ele é flamenguista. O cara mostrou assim que conhece tudo do Flamengo, que tinha o desejo, falou por que veio para o Flamengo, né, que realmente estava concentrado em vir para o Flamengo, tinha outras propostas, mas o Flamengo era mais interessante para ele. Desbancou outros clubes aí para poder estar no Flamengo, gostou do projeto, falou da conversa com o Felipe Luiz, da amizade com o Alexandre, e o cara deixou claro que veio para o Flamengo para brigar por títulos. Ele vem para brigar por títulos. Felipe Luiz ainda falou que possivelmente ele vai para o jogo no domingo, assim que o nome dele sair no bid, estará relacionado para o jogo de domingo, e quando for necessário, ele atuará como lateral. Já tinha falado aqui, né? Ele veio para ser lateral e zagueiro. Até então, tudo normal. Mas voltando ao assunto de José Boto deixou claro, Jorginho é o único alvo principal aí para a volância do Flamengo. Então, o Flamengo vai com tudo, já tem a proposta lá encaminhada com o Jorginho. Foi uma reunião que aconteceu aí durante a noite de quarta-feira entre os empresários do Jorginho e também diretoria do Flamengo. Verdade, José Boto, dirigente de futebol. Mas as coisas estão caminhando. Hoje o Flamengo tem um acordo já firmado com o Jorginho. Jorginho só não vem se o Arsenal não liberar as três opções existentes. Uma, ele sair de graça com a liberação do Arsenal. Segunda, o Flamengo paga um valor X e traz o jogador. E a terceira é no meio do ano. Então, o Flamengo sabe das possibilidades, confia agora no talento, na amizade que o Jorginho tem com o Arteta, técnico do Arsenal, para poder estar fazendo essa transferência para o Flamengo. Se vai se concretizar ou não, a gente não sabe, mas o José Boto deixou claro, é tudo ou nada, não tem meio termo. Ou vem o Jorginho ou não vem ninguém, é isso aí. Pode acontecer outras contratações, como ele falou, para outros setores, mas aí seriam mais para reforçar e aumentar o nível do Flamengo. A contratação principal do ano do Flamengo é o Jorginho. O Flamengo vai com tudo e aí vamos ter surpresa no próximo dia. Lembrando, a janela se encerra no domingo. Então esse desfecho tem que ser no máximo até amanhã, porque domingo encerra a janela e já era. E domingo também tem o Super Clássico aí. Por que Super Clássico? Porque o final é a Supercopa, né? Copa do Rei. Um dos dois times tem que sair campeão. O jogo que vai acontecer no Mangueirão, em Belém do Pará. Flamengo poupou seu time principal, Felipe Luiz poupou seus principais jogadores para esse confronto. Então o Flamengo vai com tudo em busca dessa taça. É difícil? É. Você acredita que o Flamengo pode ser campeão? Comenta aí, eu acredito que sim. Acredito que o Flamengo vai ganhar de 3-0 e com show. Fora o show. Sem contar que o Botafogo passou por uma pequena reformulação aí, os principais jogadores saíram e agora o caminho ficou mais fácil para o Flamengo. Mas o Flamengo tem que focar porque não existe jogo fácil quando é clássico, né? A verdade é essa. Falando de Flamengo e de poupar jogos, poupar jogadores, Felipe Luiz ontem mostrou que é um cara audacioso. Arriscou também tudo ou nada, botou ali um time misto, na verdade, um time alternativo, né? Porque dos titulares que vinham jogando com ele, nenhum jogou, pelo menos no primeiro tempo, só no segundo tempo começou a entrar um ou outro. O Flamengo teve um jogo truncado no primeiro tempo, com algumas chances, e no segundo tempo o Flamengo foi mais agudo e conseguiu 2 gols. Um com o Alacian, moleque da base aí, faz seu segundo gol no profissional, promete muito.
e o outro com o Alcaraz, que foi um gol daqueles assim, para tirar 50 quilos de cima da cabeça do rapaz, porque o Alcaraz está numa pressão imensa. Ele faz esse gol, dá uma aliviada. Então foi um jogo muito importante, no qual a gente viu aí o Flamengo, né, com muita disposição, muita garra. Viu que os dois zagueiros ali, apesar de serem novos, e estão vindo da base, tanto o João Vitor quanto o Cleiton, fizeram um bom jogo. Na lateral esquerda a gente já conhece o Ayrton Lucas. Ele deu o melhor de si, às vezes não é suficiente, mas ontem teve bem também. Depois na lateral direita ali, o Varela estava jogando bastante, até que aconteceu lá de bater cabeça com cabeça. Aliás, vai levar 10 pontos, já levou, né? 10 pontos, mas passa bem. É dúvida para o jogo de domingo, se for vai ter que usar aquela famosa toquinha, mas é mais um motivo aí para estar correndo quanto tempo aí, inscrevendo o Alexandre, assim que o nome dele aparecer no bid, Alexandre não, Danilo, que o Danilo pode ser aí possível substituição, caso precise, para o Wesley durante o segundo tempo, quem sabe. Então o Flamengo, apesar de tudo, né, de estar com um time alternativo, um time bem misto, com alguns moleques do Sub-20, ontem conseguiu um bom resultado. O Flamengo agora está na quinta posição, na quarta posição, isso é importantíssimo. Almejando aí ir para a semifinal do Carioca, lutar para a vaga e ser campeão. Então há essa possibilidade de ser campeão no domingo agora e até mais ou menos daqui uns 20 dias ser campeão também no Carioca. Então há essa possibilidade e o Flamengo vai lutar por ela. Outro detalhe aí, Alan, que é um dos jogadores mais criticados do elenco do Flamengo, é o mais criticado. Ontem fez um bom jogo. Na entrevista ali pós-jogo, na coletiva, ele falou que esse ano vai ser diferente, que ele vai dar tudo e vai conseguir bom resultado. E olha que o Alan está passando por uma situação muito difícil, hein? Ex-mulher acusando ele de tudo quanto é coisa, bicho pegando, separação, polêmica atrás de polêmica, mas ontem fez um excelente jogo, lembrando até o que aconteceu com o Ilharão em 2019. Hein? O Ilharão era o jogador mais criticado do elenco do Flamengo. Com o Jorge Jesus, ele tem uma recuperação histórica e vira aí um jogador titular, que traz muito resultado, um dos heróis da equipe do Flamengo na Libertadores de 2019. Então o Flamengo fazendo história aí com técnicos, né? O Jorge Jesus recuperou o Ilharão. Aí vem agora o Felipe Luiz, começa a recuperar o Alan, se Deus quiser vai dar tudo certo. Tivemos a reestreia aí na volta de Cebolinha, que teve bastante movimentação, mas ainda está fora de ritmo. Outro que voltou de contusão, Luiz Araújo, deu os 2 passos para os gols. Né? Não vamos falar de todos os jogadores. O Juninho é um jogador que se movimenta muito, mas também parece que ainda não pegou o ritmo do Flamengo. Tem que ter paciência, porque o cara vem num futebol muito mais fácil que o brasileiro e as coisas devem começar a caminhar aí com o tempo. Cessou o tempo, inclusive o Felipe Luiz deixou claro na coletiva que está gostando do que o Juninho tem mostrado e que vai precisar de tempo. Então a gente vai ter paciência aí, não vamos criticar o rapaz por enquanto não, porque ele deve chegar lá, tem tudo para chegar lá. O nosso Mengão continua firme e forte, lutando aí para ter o título carioca. E domingo, se Deus quiser, fazer uma grande exibição contra o Botafogo, que é o time principal do Flamengo. O Flamengo tem que ganhar e tem que ganhar bem. Outro detalhe sobre a partida de ontem, nota 0 para essa atual diretoria, que está agindo como uma diretoria antiga. Hein? Colocaram ingresso muito caro, quase torcedor nenhum foi, tinha 20 mil torcedores no Maracanã. É muito pouco, galera. O Flamengo, a média do Flamengo ano passado era de 55 milhões. A média. Esse ano a gente mal começou só com o estádio vazio, porque eram os moleques do Sub-20. Teve uma hora ali, né, no jogo lá no Norte, lá, que a gente teve um público maior, porque lá soltaram a informação de que o Flamengo iria escalar o time principal. O time principal tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, aí soltaram esse boato, e aí que até encheu o estádio. Mas ontem, por exemplo, que era para ter estádio cheio, Maracanã, apresentação de Danilo, algo importantíssimo. Depois, reabertura do Maracanã, que é um momento marcante. O Maracanã que estava 2 meses fechado, reforma do gramado. Então era para ter mais público, mais gente ali. Mas graças à ação da diretoria, colocar um ingresso muito caro, a torcida não foi. Quem foi mais o pessoal elitizado, o pessoal que tem dinheiro. Esse pessoal, esse tipo de torcedor é importante para o Flamengo, mas ele não consegue dar aquele gás que o time precisa, porque aquele torcedor que vai uma vez ou outra. Então aquele torcedor raiz que está sempre ali apoiando o time,
não conseguiu ir porque financeiramente as coisas estão muito difíceis. A gente está vendo tudo disparar aí, ó. Selic 13 cacetado, vendo que os juros cada vez mais altos. Então o Flamengo manda mal nisso aí, porque é um momento que devia ter abaixado o ingresso para o torcedor ir. Então o torcedor raiz não foi, não conseguiu ir, não teve aquela empolgação, aquele apoio que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa do apoio da arquibancada e só o torcedor raiz consegue. Então fica aí a crítica, porque poderia ter colocado o ingresso mais barato e tudo dado certo aí, mas teve bom, 2-0, gols importantes, recuperação aí do Alcaraz, recuperação do Diallo. Então seguimos firme e forte aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Tem tudo para ser esse ano ser melhor do que 2019. É difícil? Claro que é. 2019 foi um ano recorde, mas é possível. Mudando da água para o vinho e falando de mercado da bola, falei de Jorginho, que é uma situação que o Flamengo vai por tudo ou nada, o Flamengo só serve ele e já está tudo encaminhado. Se ele não vier agora, galera, não desespera não, no meio do ano ele vem, pode ter certeza. Mas nem tudo são flores e o Wesley tem nova proposta aí do Zenit, da Rússia. Eles colocaram na mesa do Flamengo 25 milhões de euros, uma quantia que é difícil de segurar qualquer jogador, mas o Flamengo pretende segurar e só vai liberar o jogador se bater na casa dos 30 milhões de euros. E o Zenit tem pouco tempo aí para estar oficializando essa compra, mas a gente sabe que o Flamengo vai dificultar ao máximo, porque o Wesley é jogador fundamental no esquema tático do Felipe Luiz. Ele quer ficar no Flamengo até o meio do ano, é desejo do próprio jogador, isso ajuda muito. O Flamengo quer mantê-lo. Então, para o Zenit tirar o Wesley do Flamengo hoje, teria que colocar 30 milhões de euros, teria que prometer para o Wesley ali um salário astronômico aí, estilo europeu, aqueles também são europeus, na casa de 2 milhões para lá. Porque menos que isso o Wesley não iria aceitar e o Flamengo não aceita menos que 30 milhões de euros. Então o Flamengo faz jogo duro, Wesley faz jogo duro. Se o Zenit quiser, meus irmãos, ele vai ter que botar uma bolada na mesa do Flamengo. Lembrando, quando o Flamengo negociou com o Zenit aí, tentando trazer Claudinho, o Flamengo chegou a colocar o valor que eles queriam. Eles pediam um valor, o Flamengo arrumava. Eles pediam outro, o Flamengo arrumava. No final, o Flamengo botou um valor final certo lá na mesa. O que aconteceu? Eles desistiram de vender e o jogador ficou na Rússia. Muita gente fala que o Claudinho também usou o Flamengo para ter uma valorização salarial. Teve a negociação com o Ender, que foi a mesma coisa. Eles pediam 15, o Flamengo botava 15. Eles pediam 20, o Flamengo botava 20. No final, renovava com o jogador e dava aumento de salário. Então, o Flamengo meio que foi usado por esses jogadores. O Zenit é ruim de negócio, enrolou o Flamengo o tempo todo. E agora a gente vê o desfecho. O Ender vê o desfecho. O Ender indo para o Botafogo, porque eles estão interessados no Luiz Henrique, fizeram a negociação. E o Flamengo levou esse chapéu aí. Infelizmente, né? Então o Flamengo tem que dificultar mesmo, porque eles são enrolados, eles são ruins de negócio, e o Flamengo está mais do que certo. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço, tamo junto, fui.